CNN Dois Lados de hoje vai abordar a reconstrução de Brasília, a intervenção no Distrito Federal. Vamos falar sobre essa questão com a Basília Rodrigues, que está nesse momento com os senadores e líderes de partidos no Senado, Carlos Portinho, do PL, e Paulo Rocha, do PT. Bom dia mais uma vez, Basília, e claro, bom dia aos nossos convidados. Bom dia, Carol. Bom dia mais uma vez a todos os nossos espectadores aqui no Novo Dia. A gente volta com o Dois Lados agora direto do Senado Federal. Aqui é a saída do túnel, é uma das áreas mais simbólicas aqui do Senado, e a gente fazendo um paralelo, é claro, com o que aconteceu no dia 14 de janeiro, quando o caos se instalou aqui no dia 8 de janeiro, quando o caos se instalou aqui em Brasília. O Senado Federal foi a primeira casa legislativa alcançada pelos manifestantes, de acordo com informações que foram passadas ali no momento. Então, a gente tem o Supremo Tribunal Federal muito destruído, e quando o assunto foi Congresso Nacional, eles acabaram encontrando um espaço mais fácil para entrar pelo Senado. Mais recentemente, os senhores votaram a intervenção aqui na área de segurança pública no Distrito Federal. Porém, o senhor Paulo Rocha, do PT do Pará, votou a favor da intervenção, e o senhor Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, votou contra esta intervenção. Então, já daí, a gente tem um assunto e dois lados. Eu vou começar com o senhor, que é estreante no quadro. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Líder. Olha, fundamental aqui é dizer que aqui tem dois amigos, né, na política, aqui na relação pessoal. Portanto, a diferença é posição política, do modo de ver a política, o poder, os governos, etc. A intervenção, naturalmente, foi a demonstração de uma força de poder, né, que estava assumindo, mas que tinha precedentes nesta avaliação. O que aconteceu no dia da diplomação foi um processo, né, que queimaram ônibus, etc. E depois tinha uma preparação para poder. Como no dia da posse eram grandes massas aqui, esse processo não aconteceu, aconteceu 8 dias depois. Portanto, nós tínhamos já uma avaliação de que a responsabilidade da segurança pública aqui do DF estava meio claudicante, digamos assim, no mínimo. Daí, o que aconteceu naquele dia não foi um descontrole, foi uma certa contemplação nessa questão do papel da PM. Daí, a intervenção nós achamos que foi realmente o melhor remédio para poder estancar este processo. A dosagem desse remédio foi a certa para debelar as questões de segurança ou insegurança aqui no Distrito Federal? Por que o senhor votou contra a intervenção federal? Eu votei contra a intervenção federal e votei a favor da função legislativa, das prerrogativas do legislativo. Eu explico. Tanto fazia o resultado daquela votação, porque já havia uma decisão do STF que havia afastado o governador, eleito também pelo voto, e a gente tem que defender o voto em todas as circunstâncias, não seletivamente, que afastou o governador. O meu voto contra a intervenção é porque o resultado dessa votação de nada valeria, porque, mais uma vez, o STF se sobrepôs à nossa função legislativa, função do Congresso Nacional. Naquele momento, a situação já estava controlada, houve uma falha generalizada, muito difícil se apontar dedos, a gente está vendo a essa dificuldade, né, porque o governo atual, do presidente Lula, ele assumiu no dia 1º de janeiro. Os eventos ocorreram no dia 8 de janeiro. Já era governo, né? Essa área de segurança da Praça dos Três Poderes é uma área de segurança nacional, né? Então, se a gente tiver que apontar dedos, são muitos dedos. Naquele momento, eu defendi a prerrogativa do Legislativo, porque foi subtraída por uma decisão do STF que afastou o governador, e foi contra isso que eu votei.
O que a CPI dos atos antidemocráticos, quando de fato começar a funcionar aqui no Senado Federal, vai alcançar, vai investigar, líder? A gente tem já vários depoimentos aí na órbita, tem o depoimento do governador afastado, Ibanez Rocha, também do ex-comandante-geral da Polícia Militar, que está preso, e há uma perspectiva de que até amanhã o ex-ministro, ex-secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, Anderson Torres, também preste este depoimento. O senhor acha que esses inquéritos, as declarações que eles já estão fazendo e que se contrapõem, um colocando a culpa no outro, vai ser objeto da CPI? Pode o Senado Federal investigar a atuação, a conduta de um governador? Faz parte das atribuições dos senhores? Olha, a CPI, ao meu ver, ela teve esse sentimento de cumprir aquele papel que ele falou, de que também o Congresso Nacional, o Parlamento Brasileiro, quer mostrar para a população o seu papel, o seu serviço. Daí a CPI ser um instrumento importante, que são o instrumento de fiscalização, etc. Mas, naturalmente, que volta de novo, essa fiscalização volta para o Judiciário tratar as coisas. Então, esta composição de investigação, eu acho que é bom para o país e vai atrás. Como ele disse, tem vários dedos aí, a gente vai ao final buscar quem é realmente os responsáveis, porque aquilo que fizeram, com certeza, digamos assim, aqueles que comandaram, foi contra os três poderes, foi contra a democracia, foi contra a política boa, que nós estamos recuperando o processo da relação, inclusive entre as forças políticas. Um questionamento feito pelos nossos espectadores, eu peço que até o senhor responda olhando para quem está nos assistindo agora, é justamente sobre esse peso da responsabilidade. Autoridades federais também poderão ser investigadas, terem suas condutas apuradas pela CPI? Pelo Congresso Nacional, sim. Pelo Congresso Nacional, sim. Nós temos a prerrogativa de convocar, inclusive, o presidente da República, enfim. Então, eu acho que a CPI pode mostrar esta importância e o papel que ele reclamou aí do Parlamento Brasileiro, para poder fazer os equilíbrios dos poderes. O que a CPI vai fazer? Líder do PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem vocês querem investigar com essa comissão que poderá começar a funcionar em fevereiro, quando a legislatura de fato tiver início? São as autoridades locais ou são as autoridades federais? A iniciativa da senadora Soraya Tronic deve ser louvável, uma reação do Parlamento ao que aconteceu, uma reação imediata. Naquele momento, quando a senadora Soraya deu entrada no seu pedido, o que tínhamos de informação era uma falha, sem dúvida, na segurança por parte do governo do Distrito Federal, do secretário de Segurança. Mas, dias depois, a gente viu que a própria ABIN já havia informado o governo federal, que já tinha tomado posse, sobre os riscos, as ameaças, né? Fatos novos. O senador Marcos Duval tem se debruçado sobre isso, trazido fatos novos. E toda essa questão que vai ser discutida, a viabilidade, a instalação dessa CPI a partir do dia 1º de fevereiro, a nova legislatura com os novos senadores eleitos, né? Tem que ser ampla. Se tiver uma CPI, é natural, como disse o senador Paulo Rocha, a gente tem que apurar a responsabilidade dos agentes públicos, sejam eles do Estado, sejam eles agentes federais. A CPI é para isso, para apurar responsabilidades. Se for dessa forma, ampla, terá o nosso apoio. O ministro da Justiça, Flávio Dino, e o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, poderão ser chamados para depor nessa CPI? Sem dúvida nenhuma. Não vou fulanizar, qualquer autoridade que estava incumbida do dever de preservação dessa área de segurança nacional tem que ser chamada para a gente poder entender, né, para apurar a responsabilidade. Não me agrada muito quando a gente começa uma CPI já concluindo de quem é a culpa, né? A CPI ela é feita para que a gente possa investigar, levantar, nesse caso, as responsabilidades. Como eu acho que houve uma falha generalizada e eu também não sei apontar ainda os elementos que a CPI trouxer, se instalada, é que vão direcionar. Espero que não seja um embate político. Aqui tem algo muito maior, que é a preservação da nossa democracia, né? Eu tenho defendido, Basília, que
todo movimento democrático é permitido, a liberdade de expressão é um direito fundamental. O próprio PT, a esquerda, por muitos anos, né, e até hoje, vem se manifestando em diversos segmentos da nossa sociedade. No Rio de Janeiro, minha cidade sofreu no passado com a ação de black box, não posso dizer que eram de esquerda ou se são agora de direita, eram vândalos. A gente tem que tratar bandido como é. Quem depreda o patrimônio público, quem se vale da violência, não está manifestando democraticamente. Fato. O senhor acha que a CPI vai conseguir, inclusive, separar, né, essas porções? O que é liberdade de expressão? O que é vir a Brasília e fazer manifestações populares, expondo os seus pontos de vista, suas divergências? E o que é ato de vandalismo criminoso, de terrorismo? O senhor acha que a comissão vai se debruçar também sobre estes conceitos? E, para além disso, o líder do PT, que é o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu gostaria de saber do senhor, senador, sobre o depoimento de Anderson Torres, que está prestes a ser colhido pela Polícia Federal. O quanto a imagem do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, pode estar envolvida nessa investigação? Olha, primeiro, eu estou muito tempo aqui no Congresso Nacional, eu aposto muito no processo democrático, porque é uma composição plural, não é? Agora, claro, que tem aquela questão da maioria, da minoria, que a maioria não pode ser, digamos assim, como a gente usa o termo aqui, trator sobre a minoria. Mas se a gente fizer numa CPI essa coisa respeitando a pluralidade, a gente busca melhores resultados. Então, nós apostamos nisto, numa CPI. Mas tem uma questão que eu queria colocar aqui, parece que a CPI está à busca das chamadas autoridades. Ela está à busca do processo que aconteceu e de quem são os responsáveis. Seja A, B ou C, nós vamos atrás. No entanto, pode também acontecer uma coisa que já está surgindo aí, que aquele processo foi organizado e aqueles que estão dizendo que teve infiltração, teve. Mas não foi a infiltração desorganizada, foi uma infiltração organizada, tanto que os caras já vieram preparados. Tinha gente com picareta, tinha gente... Então, o que acontece? Houve um treinamento anterior, então isso é grave. E nós temos que ir atrás do responsável, seja quem eles forem, inclusive financiadores. Então, eu acho que a CPI pode ajudar em muito a dirimir essas dúvidas, até para os governos, quer seja estadual, federal, ou que seja os líderes partidários, os líderes políticos, estejam mais responsabilidades para poder não agredir a nossa democracia. À medida que seja quem for, esquerda, direita, centro, os setores da sociedade, organizar atos para pressionar o governo, tem que ter toda essa organização, esses cuidados, para não vir para cá e depredar os prédios públicos ou colocar em xeque os poderes, porque ali o que houve foi claramente uma visão de querer desmoralizar os poderes e a boa política brasileira. Qual a importância do depoimento do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, nesse caso? Lógico, ele tem uma importância que foge, à medida que ele aceitou sair de ser ministro do governo federal para ser secretário de Segurança Pública, naturalmente que ele veio com alguma tarefa. Eu estou sem o seu áudio aqui, acabou dando um tilt. Pode reativar o áudio do líder? Recebi aqui a informação no ponto que está sem o áudio do líder do PT, Paulo Rocha. Eu vou passar a mesma pergunta para o senhor, líder do PL, Carlos Portinho. Qual a importância do depoimento de Anderson Torres? Olha, o ex-ministro Anderson Torres, ele estava ausente do país. É preciso entender qual é o limite da responsabilidade dele nessa circunstância, assim como outras lideranças também estavam fora, né? O próprio presidente Lula estava em São Paulo, o senador Pacheco, presidente do Senado, estava ausente, embora o senador veneziano, vice-presidente, estivesse presente. Essa ausência, ela pode não significar muita coisa, desde que, no caso da segurança do DF, tivesse um planejamento
para conter ou para articular com esses manifestantes para evitar a violência. Eu tenho, Brasília, muito receio quando a gente quer rotular como terroristas. São bandidos, são vândalos, foram atos absolutamente violentos, mas o terrorismo, ele pressupõe o uso de armas, né? Não estou falando de pedaço de pau, estou falando atos terroristas que a gente conhece, é bomba, metralhadora, é tiro, e isso é muito sério. O Schopenhauer dizia, quando a gente quer vencer um debate sem ter razão, a gente exagera no exemplo. Então, vamos deixar de lado o exagero, porque a definição jurídica de terrorismo é completamente diferente, sem, com isso, querer dizer que esses atos não foram e foram atos de vandalismo, atos de violência que não se coaduna com nenhuma democracia. A manifestação popular, sim, o povo nas ruas é corolário até da democracia, mas não com violência, e isso deve ser apurado. Obrigada, líder. Senador, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Certinho? Então, seguimos adiante. Eu vou pedir para o senhor retomar a sua resposta sobre a importância do depoimento do ex-ministro, ex-secretário Anderson Torres, e aproveitando a manifestação do líder aqui da oposição ao seu governo, ele também disse que não dá para chamar os atos de terroristas. Então, de Anderson Torres a este conceito de terrorismo, o que tivemos aqui em Brasília? Qual o desdobramento da investigação? Olha, eu queria dizer que o Torres, ele passa a ser o principal responsável pelo processo, né? E à medida que ele sai como ministro da Justiça, portanto, comandando a Polícia Federal e todos os segmentos de segurança pública do país, à medida que ele passa a ser, a convite do governador, a ser o secretário de Segurança Pública, que não é de qualquer estado, é o estado mais importante da federação, porque aqui está a sede dos 3 poderes. Então, demanda mais ainda a responsabilidade e compromisso deles. Então, à medida que ele claudicou ou se omitiu, inclusive se omitiu com ausência pessoal, viajou para o exterior. Então, ele passa a ser o principal responsável, né? E está sendo apurado se ele é o culpado. A CPI entendeu? Parte daí, então? Então, não, parte de tudo, do todo, né? Mas ele com certeza vai ser o principal personagem a ser indagado pela CPI. Sobre essa resistência de alguns em chamar os atos de terroristas e também versões que circulam na internet de que haveria esquerdistas, essa expressão usada, como infiltrados na manifestação, levando em consideração esses conceitos, quem estava ali manifestando e o que eles foram ou como serão encarados numa investigação aqui pelo Congresso Nacional? Olha, te dizer uma coisa, eu tenho muita experiência aqui na casa, na vida política, na vida democrática, entendeu? Eu também tenho muito cuidado em usar os termos mais radicais, principalmente para fazer a disputa ideológica, né? Então, nesse momento de acirramento, a gente tem que conter os discursos para evitar as maiores acirrações. Então, esse conceito de terrorismo ou de bandido, nós próprios já recebemos. Eu, por exemplo, já recebi de ladrão, de bandido, de corrupto, de tudo, safado, etc., canalha. Então, quem tem a visão democrática, a gente tem que colocar no devido lugar. Esses conceitos é fundamental, por isso que a CPI e as investigações que estão postas vão perceber. Agora, tem claro uma coisa, inclusive na postura de algumas lideranças lá, entendeu? Era a postura que eu não sei qual é o conceito, mas que era realmente posições de depredador, de querer acabar com as coisas. O cara que colocou aquele relógio no chão, ele não sei se ele tinha noção do que ele estava fazendo. Mas ali é de vândalo, no mínimo, depredador, entendeu? O cara que estava com uma picareta na mão
e vai quebrando tudo. Ele já estava com aquela intenção. Então, pelo menos é um malfeitor da democracia. Se tem um termo mais brando de dizer, caracterizar as pessoas. Aquela senhora de 80 anos, sei lá, de 70 anos, ela fez aquilo, mas ela já tem consciência, inclusive, de crimes anteriores, né? Ela foi presa por traficante de droga. Então, essas pessoas foram usadas porque elas já sabiam fazer aquilo, né? Então, essas pessoas têm que ser criminalizadas, no mínimo. E pouco a pouco, entendeu? A gente vai encontrando detalhes dessa história e trazendo isso. Inclusive, né? ela chega lá e diz assim, não, eu vou mijar aqui, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vamos pra guerra! Então, eu não sei o que é isso, se é vândalos, bandidos, terroristas, enfim. Mas esse aí, o conceito deixa para o debate político, mas o fundamental é a gente encontrar os verdadeiros responsáveis, e estes que fizeram isso são criminosos. Alguém falhou. Ainda que não tenhamos, né, o domínio de todos os nomes, as identificações, até aqui, pouco a pouco, isso está sendo alcançado pelas investigações e também pela pressão política e popular. Houve uma falha ali para que Brasília, que cedia os prédios dos três poderes, os mais importantes da República, tenha quase sido levada ao chão, como ocorreu por esta turba de manifestantes, independentemente da classificação que a gente queira dar para eles. Líder da oposição, líder do PL, o senhor acha que esta agenda de investigação, de vontade do povo, de todos, de desvendar o que de fato aconteceu no 8 de janeiro, pode prejudicar o andamento de outras pautas no país, como reforma e outros projetos que seriam analisados aqui pelo Congresso Nacional, até mesmo indicações que ainda serão feitas pelo novo governo? O senhor acha que as agendas em algum momento vão conflitar, se atrapalhar? Olha, Basília, houve falha na segurança, eu digo, falha generalizada, não vou apontar dedo, seria uma inconsequência nesse momento. Agora, a gente tem que entender, Basília, como é que a gente chegou até aqui. E aí a gente tem que remontar a um passado um pouco mais distante, onde houve falhas de todos os lados, né? A verdade é que, do campo político, as nossas lideranças falharam até aqui. Estamos nessa situação porque, podemos falar do passado, fala-se muito do presidente Bolsonaro, mas vamos ser sinceros, o governo já tinha assumido no dia 1º de janeiro. Podemos dizer que houve falha na liderança, né, na previsibilidade dos acontecimentos por quem já era governo. Houve falha por parte da liderança do Judiciário. E a única liderança do Judiciário que se apresenta é o ministro Alexandre de Moraes. Houve falha na liderança do Senado, sem dúvida nenhuma, porque os líderes têm a obrigação, pós-eleição, de construir um caminho de harmonia. Isso que a gente está vendo aqui. A discussão é no campo das ideias. Eu, o senador Paulo Rocha, tivemos duros embates, mas sempre respeitosamente. E respeito os pontos de vista político, as defesas das causas que ele sempre fez aqui no Senado, como ele sempre me respeitou, né? E quando a gente não encontra os líderes para arrefecer, agora é hora de todos arrefecerem, inclusive, principalmente o Poder Judiciário, principalmente os discursos do governo atual, principalmente a posição da presidência do Senado, que deve construir esse caminho, né, da harmonia, do equilíbrio entre os poderes. A gente só tem 15 dias do novo governo, ainda faltam 3 anos e tantos, né, dos 4 anos de mandato. A população, a sociedade não vai viver em conflito, não pode, durante esses 4 anos. As lideranças têm que se apresentar e a gente tem que encontrar aquelas que construam e pavimentem esse caminho, sim, porque são as nossas vidas, de todos, de quem nos assiste, que estão em jogo no meio dessa tragédia que foi, né, pelos atos de violência que aconteceram. As manifestações atrapalharam este início de governo, as agendas, até a discussão aqui no Congresso. Tudo bem que o Congresso volta somente em fevereiro, mas o que estava sendo arquitetado para reformas, novos projetos de lei, a pauta ambiental, cultural, os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro conseguiram concluir esta meta de atrapalhar o início do governo Lula? Tentaram dificultar.
tentaram dificultar, mas o governo saiu das eleições já forte, como o próprio Lula, pela sua história, é forte no país, então ele já chegou para fazer o que ele cumpriu nas eleições. E está começando a fazer e acontecer. Agora, queria falar com o meu amigo Portinho sobre essa questão de oposição, entendeu? Eu considero ele um liberal, entendeu? Ele ainda está defendendo aí o Bolsonaro, o bolsonarismo, porque papel dele, que recentemente... Eu defendo as pautas liberais acima de tudo, você tem razão. Mas eu acho que ele vai fazer uma oposição daqui a pouco, só sobre a questão da visão de pensar o país, o seu desenvolvimento, que a visão dele é liberal. Eu quero diferenciar bem, por isso, a nossa estratégia política. Nós estamos compromissados em desenvolver o país, gerar condições que todos tenham oportunidade de produzir, de trabalhar, de gerar renda e, portanto, o ambiente democrático é fundamental para qualquer governo fazer valer o seu plano de governo. Então, mas tem claramente uma coisa, nós do PT, nós não vamos deixar que o bolsonarismo volte a vencer no país. O quanto entendeu? O PL ainda é Bolsonaro. Então eu faço essa diferença entre os liberais, aqueles que vão fazer oposição ao nosso modelo de desenvolvimento, mas sobre essa questão do bolsonarismo, todo e qualquer democrata tem que ter a consciência que isso tem que ficar para trás da nossa história. Tem um outro lado, o bolsonarismo fez mal para o país. Fez mal para a economia, fez mal para as políticas públicas, fez mal para a democracia. Essa visão tem que ser enterrada. Consigo. Basília, existem no país hoje duas lideranças, é preciso reconhecer. O presidente Lula, historicamente, é uma liderança do país, não vou entrar no mérito, né? Mas ele é uma liderança, assim como o Bolsonaro é uma liderança, continua sendo do país. Porque são duas pessoas que, ao longo da sua história, tiveram a capacidade de levar multidões para... Poucos políticos têm essa capacidade, né? Quando a gente rotula lulismo, bolsonarismo, a gente está deixando de discutir o que é principal, que são os conceitos, né? Eu sou um liberal, defendo uma pauta de progresso para o país, entendo que o presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Bolsonaro Guedes, não é liberal. Conduziram o nosso país, né, num pós-pandemia, um cenário que surpreendeu a muitos que esperavam o pior e que, infelizmente, começado o ano, todas aquelas conquistas, né, a gente está vendo, já vai ver agora nos índices da inflação e outros índices que terminaram o ano positivos, a gente tem o receio de perder tudo isso, né? E a gente está falando de emprego, de trabalho, né? Do sustento, do preço do combustível, né? Do preço da cesta básica. Agora é hora de descer todos do palanque, a verdade é essa, porque há um governo e ele tem que governar, né? Parar de olhar no retrovisor, né? E governar com as suas propostas de governo que vão ser colocadas à crítica da sociedade e as consequências dos resultados da ação desse novo governo. O governo precisa agora descer do palanque e governar para todos os brasileiros, qualquer fosse o resultado das eleições, assim deveria ser porque somos todos brasileiros. E vamos estar sempre aqui criticando numa oposição construtivo. Eu sempre disse para o Paulo Rocha, a gente tem que construir com as nossas diferenças, mas são muitas e eram candidatos muito antagônicos. A gente tem que entender que agora é um novo governo bem diferente daquele que deixou o país, na minha modesta opinião, numa situação no campo econômico muito favorável. Não podemos perder isso e o que eu estou vendo é isso acontecer de uma forma, numa aceleração muito rápida. A gente já está no fim do quadro Dois Lados. Aqui a gente começa lento, morno, mas à medida que os assuntos vão sendo jogados na fogueira, não tem jeito, né? Claro, é a função do jornalismo, muito né? Muito bem conduzido sempre pela Basília. É a função do jornalismo. Vou até pedir para que vocês deem as mãos aqui, né? Antes de um atrito maior. Muito obrigada pela participação dos senhores e serão convidados mais uma vez. Líder do PL, Carlos Portinho, líder do PT, Paulo Rocha, aqui no Senado Federal, abrilhantando os Dois Lados de hoje. Então, eu queria só dizer para o parceiro Portinho que a gente faz essa diferença.
aquilo que disse, a pauta liberal, etc., que a gente respeita, e o nosso governo, o papel de governo, nós temos bem claro isso, o papel de governo é governar para todos, governar o país. Agora, o que eu disse em relação ao bolsonarismo é que o PT, esse é o papel do PT, é fazer essa disputa na sociedade para enterrar o bolsonarismo no nosso país. Porque o Bolsonaro não é um liberal, ele é um neofascista e o fascismo faz mal para todo mundo. É o que eu tenho dito, Basílio. Agora é hora de todos arrefecerem, descer do palanque e entender que existe um país a ser governado. Quem é governo, que governe, e quem é oposição, que tenha a sensibilidade de fazer uma oposição construtiva. Porque no final, quem está lá pagando imposto, quem está lá dependendo do seu emprego, não quer saber se é Bolsonaro, se é Lula. A gente tem que reduzir essa polarização e buscar o que é o melhor para o país. O meu papel aqui no Senado, nos próximos 4 anos, vai ser esse, né, apontando os erros, as críticas, né, mas também de forma construtiva. Descer do palanque todos, judiciário, legislativo e executivo. Agora é hora também de acabar com o quadro Dois Lados, mas essa discussão permanece atentamente durante toda a programação da CNN Brasil. Até mais, Carol.